Você já percebeu que o número de obesos cresce na mesma proporção do consumo de adoçantes? É sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje. O uso dos edulcorantes e de que maneira eles interferem na saúde dos nossos pacientes. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Escola do Nutricionista. Aqui a gente conversa de nutricionista para nutricionistas com conteúdos que vão te ajudar a tornar a sua prática clínica de excelência junto aos seus pacientes com síndrome metabólica. Os edulcorantes são substâncias artificiais que agregam sabor doce às bebidas e aos alimentos. Por não fornecerem calorias, a princípio seria uma estratégia interessante para situações de perda de peso, de controle do progresso de doenças como diabetes, por exemplo. Mas não é essa a realidade que a gente encontra atualmente. Cada vez mais as pessoas estão consumindo bebidas e alimentos com esses edulcorantes, com a falsa ideia de que esse consumo não vai trazer prejuízos pelo fato de que os edulcorantes agregam sabor agradável e não oferecem acréscimo calórico. Mas o que será que está por trás dessa vantagem? É importante que você saiba que todos os edulcorantes artificiais ou adoçantes artificiais, eles são sintéticos na sua origem, que podem agregar prejuízos à saúde, porque as substâncias sintéticas, às quais a gente se expõe diariamente pela alimentação, pelo ar que respiramos, pela água que ingerimos, são considerados xenobióticos. Xenobiótico é toda substância que o nosso corpo não reconhece como natural, como própria. E naturalmente, se a gente não reconhece, não temos enzimas para processar essas substâncias. E daí, o que vai acontecer é o acúmulo delas nos nossos tecidos. E o tecido, que por incrível que pareça, tem mais afinidade com todos os xenobióticos, é o tecido adiposo. A gente pode considerar o tecido adiposo, nesse caso, como um grande lixão. É um termo feio, soa estranho, mas é a mais pura verdade, porque é onde esses xenobióticos vão se acumular ao longo da vida, pelo fato de que eles não podem ficar circulando soltos pelo corpo, porque o nosso corpo não reconhece. E por não reconhecer, ele vai meio que despejando ali no tecido adiposo. E o que vai acontecer de médio a longo prazo é que quanto maior o acúmulo de xenobióticos no tecido adiposo, mais resistente esse tecido adiposo se torna à lipólise, ou seja, a quebra, a queima. Daí você já entende o porquê a maioria das pessoas que usa adoçantes cronicamente, várias vezes ao dia, por muitos anos, são justamente as pessoas que têm mais dificuldade para reduzir o percentual de gordura. Você já parou para pensar nisso? A gente começa a desconfiar que talvez esses edulcorantes não tenham só vantagens, que a coisa não é tão bonitinha quanto parece. E até que ponto isso pode estar causando prejuízos à saúde. O ciclamato, por exemplo, já está proibido nos Estados Unidos por conta de estudos em ratinhos que demonstraram a relação do consumo de ciclamato com câncer de bexiga. Essa proibição acontece nos Estados Unidos desde 1969. Já a sacarina é proibida no Canadá. E no Brasil, o que é que a gente encontra? É só você olhar nas prateleiras dos supermercados que você vai encontrar uma infinidade de tipos de adoçante, com nomes, rótulos e composições das mais diferentes. E o grande problema é a falta de conhecimento sobre esse consumo. As pessoas acreditam cegamente que o fato de não agregarem calorias àquela bebida que eles vão adicionar é vantajoso. E por isso as pessoas muitas vezes compram sem nenhum conhecimento. E o pior de tudo, a forma de utilização. Se você for observar no verso da embalagem, é sempre importante orientarmos os nossos pacientes a lerem rótulos de todos os produtos alimentícios que eles comprarem, porque é no verso da embalagem onde estão as informações mais importantes. A parte da frente da embalagem do produto é onde o fabricante coloca apenas as vantagens. Então, esse produto é zero glúten, zero gordura trans, rico em vitaminas, rico em minerais, rico em fibras. Mas no verso da embalagem, em letras microscópicas, abaixo da tabela nutricional, é onde a gente vai encontrar a lista de ingredientes. E essa lista de ingredientes é importantíssima. Sempre que você for orientar o seu paciente a ler a lista de ingredientes, peça que ele preste atenção ao primeiro ingrediente da lista. Esse primeiro ingrediente é o que vai estar em maior quantidade nesse produto. No caso dos edulcorantes ou adoçantes, conhecer
a composição do produto é fundamental. A sacarina e o ciclamato, por serem proibidos em outros países, já acende em nós um alerta para que, mesmo que no Brasil esses produtos sejam ainda comercializados, nós não devemos jamais recomendar e nem consumir. Já o aspartame, que é muito comum aqui no Brasil e que não tem proibição de uso, é importante observar a recomendação do fabricante. Olhando nesse verso da embalagem, a gente vai encontrar que a recomendação diária de uso é em torno de 2 a 3 gotinhas no máximo. Mas é isso que a gente observa nas pessoas que consomem adoçantes artificiais? Normalmente o que a gente vê em restaurantes ou até em casa com algum familiar é o uso exagerado desse adoçante. Normalmente as pessoas não pingam gotinhas, elas esguicham o produto dentro do café, dentro do suco. E por que será que isso acontece? Um efeito bioquímico muito importante que a gente precisa entender desses edulcorantes no nosso corpo é que com o passar do tempo, eles começam a gerar uma certa atrofia das papilas gustativas. É como se eles adormecessem as nossas papilas gustativas, dificultando a captação dessas papilas aos sabores, doce, salgado, azedo, amargo. E com o tempo, a pessoa tem uma necessidade cada vez maior de adicionar maior quantidade do edulcorante ou de ingerir alimentos cada vez mais açucarados para que ela consiga sentir um pouco o sabor daquele alimento. É por isso o contrassenso. Quanto maior o tempo de uso e quanto maior a quantidade utilizada diariamente, mais dificuldade essa pessoa tem de perder gordura corporal. Pela primeira razão que eu falei no início do vídeo, porque os edulcorantes são xenobióticos e eles se acumulam no tecido adiposo, e isso gera uma resistência para que o tecido adiposo seja quebrado. A pessoa mantém ou aumenta esse acúmulo. E o segundo fator é que na medida em que essas papilas gustativas começam a funcionar menos, captando esses sabores, essa pessoa passa a ingerir mais adoçante ou ingerir mais alimentos açucarados. E essa conta não fecha. Ela não vai conseguir emagrecer por conta do uso desses edulcorantes. Muito pelo contrário. As pessoas têm uma falsa ideia de que a inclusão de adoçantes nas bebidas vai reduzir o valor calórico da bebida, mas não tem nada a ver. Essa informação não procede. O que vai acontecer, por exemplo, se você tem um copo de suco de laranja que tem ali em torno de 200 calorias e você não consegue adaptar o seu paladar a ingerir esse suco de laranja sem adição de nada, de nenhum açúcar, de nenhum adoçante, porque você acha o suco azedo, ele tendo 200 calorias, se você acrescenta o adoçante artificial, o suco vai continuar com as mesmas 200 calorias. A única diferença é que ele vai ficar mais doce. Mas o fato de colocar esse adoçante artificial no suco não vai reduzir o valor calórico do suco. É importante prestar atenção nisso. Porém, a gente já viu que não é vantagem a inclusão desse adoçante. Então a pessoa começa a entrar num ciclo vicioso de cada vez mais aumentar as quantidades de adoçante utilizada nessas bebidas e de ingerir mais bebidas prontas com a adição desses adoçantes, porque ela vai tendo cada vez menos capacidade de captar o sabor pelas papilas da língua. Além de que essas substâncias artificiais elas começam a atrapalhar o nosso eixo de percepção de fome e de saciedade, o que pode desencadear um processo de compulsão alimentar. Essa pessoa que utiliza muito adoçante artificial ao longo de uma vida, ela começa a desenvolver, sem perceber, uma certa compulsão por alimentos hipercalóricos, principalmente os alimentos açucarados e gordurosos, como uma forma de compensar, o que também vai contribuir para que a conta do emagrecimento não seja fechada nunca, porque mesmo utilizando adoçante artificial, em outros momentos essa pessoa vai estar ingerindo alimentos altamente calóricos e açucarados, gerando mais inflamação no corpo, gerando mais sobrecarga para o fígado, porque esse excesso de xenobiótico desses adoçantes, eles começam a sobrecarregar a função hepática. O fígado vai tendo cada vez mais dificuldade de metabolizar, de transformar esses xenobióticos em substâncias menos tóxicas para que o corpo elimine. Então ele vai começar a sobrecarregar o fígado e vai começar a encharcar a gordura corporal de xenobióticos, dificultando a queima dessa gordura de médio a longo prazo. E a pior notícia de todas é que o uso dos adoçantes aumentam a produção de insulina também, da mesma forma que o consumo de açúcares. E esse aumento da insulina, a gente já sabe que com o tempo vai começando a gerar resistência nos tecidos e a pessoa fica com muita glicose no sangue e muita insulina também. Eu vou colocar aqui abaixo na descrição o link para o vídeo onde eu explico com mais detalhes esse mecanismo da resistência à insulina, para você complementar as informações desse vídeo. Então, se o paciente já é diabético, está acima do peso, tem a glicemia o tempo todo descontrolada e utiliza adoçantes artificiais em excesso, a tendência natural é que ele vá descompensando cada vez mais esse diabetes.
vá acumulando cada vez mais gordura e aumentando a insulina, porque o corpo estando inflamado, com mais gordura acumulada, as células vão ficar resistentes à chegada dessa insulina. E como o uso do adoçante vai estar o tempo todo estimulando a insulina do pâncreas, essa pessoa vai ter muita insulina circulando, muita glicose circulando e nenhuma glicose chegando na célula, e as células cada vez mais inflamadas, gerando uma resistência a essa insulina. Portanto, os adoçantes artificiais são um fator de risco a mais para complicações, para piora do diabetes e para mais ganho de gordura corporal. E aí você pode me perguntar, que tipo de açúcar então eu devo indicar para o meu paciente diabético tipo 2? E a minha resposta parte do princípio básico. Você primeiro precisa tratar a inflamação do seu paciente, precisa modular a saúde intestinal, precisa trabalhar os processos de detoxificação do fígado e, nesse mesmo tempo, trabalhar a reeducação alimentar, para que esse paladar seja limpo. A gente vai retirar, a princípio, todos os alimentos industrializados, principalmente os alimentos açucarados artificialmente, com adoçantes, banir totalmente o uso de adoçantes de mesa e limpar o paladar desse paciente para que ele consiga começar a perceber o sabor natural dos alimentos. É um trabalho que requer dedicação, requer empenho, disciplina, principalmente por parte do paciente. Ele precisa se dedicar nesse processo, porque ele vai aprender a redescobrir novos sabores, vai ensinar o seu paladar a perceber o sabor natural dos alimentos, sem a utilização de adoçantes artificiais. E nesse meio tempo, a glicemia vai começar a compensar. Ele vai desinflamar, vai melhorar a resistência à insulina, vai perder mais gordura. E essas papilas gustativas ficando mais limpas, ele vai começar a perceber esse sabor de maneira mais fácil, começando a sentir prazer ao consumo de uma fruta, a ingestão de um suco, sem a adição de nenhum adoçante, de nenhum açúcar. É um trabalho de formiguinha que requer dedicação, é claro. Nada é do dia para a noite. Eu não recomendo a utilização de nenhum açúcar de mesa, mesmo os naturais, em uma situação de diabetes descompensado. A primeira coisa que a gente tem que pensar em eliminar é qualquer tipo de adição de açúcar ou adoçante quando o paciente diabético está descompensado. O primeiro ponto é desinflamar, trabalhar a detoxificação, modular o intestino, repor nutrientes essenciais, educar esse paciente a perceber os sabores naturais dos alimentos, limpando esse paladar. E na medida em que ele for perdendo peso e reconhecendo, tendo prazer no consumo desses alimentos naturais, aí sim a gente pode pensar em um segundo momento na adição de algum açúcar natural naquelas situações extremas, em um café, um suco de limão, algo que realmente seja muito amargo e ele não consiga ainda ingerir sem adoçar. Nesse caso, a gente pode escolher entre 3 tipos de açúcar naturais, que são os menos processados e, consequentemente, têm uma quantidade de vitaminas e minerais maior, que são açúcar de coco, o açúcar mascavo ou demerara. O açúcar branco, aquele bem refinadinho, ele tem exclusivamente sacarose. Ele vai aumentar a glicemia com muita rapidez, ele vai descompensar ainda mais esse diabetes, vai facilitar mais o ganho de peso. Portanto, os açúcares refinados brancos, eles também devem ser banidos ao longo desse tratamento. A modulação do diabetes, para que a gente consiga dispensar a adição de adoçantes artificiais, é o primeiro passo no tratamento desse paciente com síndrome metabólica. É um trabalho gradativo que requer dedicação tanto do nutricionista quanto empenho e adesão do paciente para que seja um tratamento de sucesso. Eu espero que o vídeo de hoje tenha agregado para que você torne os seus atendimentos de excelência, priorizando cada vez mais a personalização do atendimento, uma abordagem humanizada e de alta qualidade. Um grande beijo e até o próximo vídeo.